Coberturas de dólares dos Estados Unidos, dólares 20 milhões. Mansões de 50 milhões de dólares. E a partir daí só fica mais insano. Estas são as casas mais caras dos jogadores de futebol. Agora não dá pra falar em gastar milhões sem mencionar Neymar. Porque em 2020 ele faturou 95 milhões de dólares. É justo que ele tenha gastado 10 milhões em uma casa onde dá para pousar um helicóptero. Eu pensava que o porão da minha mãe era ótimo, mas esse cara mora em um set de filmagem. Sério, eles filmaram Os Mercenários na casa dele. Mas não surpreende quando você vive na Beverly Hills do Rio. Olha, a mansão do Neymar fica no condomínio fechado de Portobello. E com 6 quartos e banheiros, uma adega subterrânea com mais de 3 mil garrafas e uma academia grande o suficiente para todo o time do Paris Saint-Germain, a casa dele é praticamente um hotel. Mas é do lado de fora que as coisas ficam insanas. O cara tem uma quadra de tênis e outra de vôlei de praia. E seria mesmo a casa de uma celebridade sem uma piscina absurda? Fala sério? É claro que ele tem isso, é o Neymar. Veja, ele é especial. Neymar é o único atleta profissional que pode pousar um helicóptero e atracar um iate de 8 milhões de dólares no quintal dele. O cara vive como um rei. Com uma casa dessas, achei impossível superar. Mas aí eu descobri sobre Lionel Messi. Ele não só comprou a mansão mais rara de Barcelona, como literalmente comprou todo o seu bairro, é isso mesmo. Veja, em 2020, Messi ganhou mais dinheiro do que LeBron, Stephen Curry e Tiger Woods. Por isso, né, ele tem gastado muito dinheiro. E não só ele compra mais carros do que eu compro sapatos. O cara literalmente comprou uma mansão de 9 milhões de dólares que é tão exclusiva que o presidente proibiu aviões de voarem por cima só para o Messi não ter que ouvi-los. Chegamos de avião e tivemos uma visão exclusiva. Você tá vendo isso? Eu preciso de férias. Deixa eu mandar uma mensagem pro meu parceiro Messi rapidinho e ver como é que tá isso. Poxa, caramba. Enfim, a casa desse cara tem tudo que um atleta precisa. Por dentro, o Messi tem um andar inteiro dedicado à sua academia pessoal. Tô falando de esteiras, bancos, halteres e uma parede inteira homenageando Muhammad Ali. Não é à toa que o Messi é 6 vezes vencedor da Bola de Ouro. Ele acorda todo dia e é lembrado de se tornar uma lenda. Mas quantos jogadores de futebol podem realmente dizer que tem um cômodo inteiro na casa dedicado ao basquete? O Messi pode literalmente jogar partidas de quadra inteira na mansão dele. Olha só esse arremesso, cara. Messi pode surpreender e virar o terceiro Splash Brother, vai saber. Mas do lado de fora, é aí que as coisas ficam insanas. Olha, quando o Messi não está treinando para ser o melhor do mundo, ele pode passar horas na piscina dele com uma vista absurda das montanhas e do mar Balear. É porque ele tem um campo de futebol inteiro no quintal. Isso mesmo, o cara leva o jogo a esse nível de seriedade. E ele faz questão de treinar aqui todo santo dia, mesmo que o cachorro dele atrapalhe. Mesmo tão dedicado ao trabalho, Messi fez questão de que sua família também se divirta aqui. Ele construiu um parquinho para os filhos e vive postando fotos da família se divertindo aqui. Mas não se deixe enganar pelo sorriso branco dele. Messi pode parecer um cara tranquilo e relaxado. Mas um dia, quando os vizinhos o irritaram... Lá em 2013, os vizinhos de Messi alugaram a casa deles para um monte de universitários. E bem, em um paraíso como esse, você já sabe que as coisas podem ficar loucas. E uma noite as coisas passaram dos limites. Veja, Messi estava deitado após uma derrota dolorosa. Então tudo o que ele queria era descansar, mas tudo em que ele conseguia pensar era na festa na piscina ao lado. Música alta, carros fazendo racha, crianças pulando do telhado como no Projeto X. Chegou uma hora que já era demais, cara. Então Messi pegou o celular, conferiu a conta bancária e viu 600 milhões. E ele percebeu que vale muito mais do que para ter que lidar com tudo isso. Agora ele deixou eles se divertirem por uma última noite. Mas na manhã seguinte ele comprou todas as casas dos vizinhos dele. O cara realmente gastou mais de 20 milhões de dólares só por paz e sossego. 20 milhões, cara. Isso não podia ficar mais louco.
né? Bem, as casas do David Beckham custam mais do que o bairro inteiro do Messi. Ao longo da carreira, David ganhou mais de 800 milhões de dólares. E se você sabe alguma coisa sobre ele, é que ele é viciado em ostentar. E é por isso que ele comprou a cobertura mais cara que qualquer atleta já teve. Caramba, esse cara faz meu personagem do Grand Theft Auto passar vergonha. Jesus Cristo. Agora, eu sei o que você está pensando. Como eu consigo um apartamento desse? Bom, é fácil, cara. Tudo o que você precisa fazer é se tornar um dos maiores jogadores de futebol da história e jogar 28 milhões de dólares na conta dele. Aí você pode viver como David Beckham, talvez. Pra ser sincero, se eu fosse ele, não largaria isso, então talvez você não tenha sorte. De qualquer forma, a mansão dele em Miami fica no topo de um arranha-céu de 200 metros com uma vista incrível do horizonte e da Baía de Biscayne. O apartamento dele, de 900 metros quadrados, tem 5 quartos, 7 banheiros e pelos 28 milhões investidos, já veio mobiliado. Mas o melhor de morar nessa obra-prima são as 4 piscinas. Uma no 61º andar e 3 fora, perto das palmeiras. Mas o David é sortudo, cara. Ele também possui uma academia de 2 andares e um cinema. E caso algum de vocês esquisitos tente invadir, ele tem um heliponto com um helicóptero no telhado. E com isso, ele pode voar para sua casa ainda mais insana, uma mega mansão de 33 milhões de dólares. Olha isso. Cara, esse sujeito tem mais casas do que eu tenho matches no Tinder. Deve ser bom, hein? Você não devia ter visto isso. Falando sério, eu nem consigo odiar esse cara. Logo depois que ele assinou com a Galáxia por um contrato de 250 milhões de dólares, ele comemorou e comprou sua mansão em Los Angeles. 6 quartos, 9 banheiros, elevador e biblioteca. Ele ainda possui um estúdio caso queira virar o próximo Little Punk. O Dave me contou discretamente que vai te enviar um link antecipado da mixtape se você curtir e se inscrever no canal. O que você está esperando? Clica aí agora. Clica. Com palmeiras ao redor da propriedade, Dave tem muita privacidade ao chegar com seus Rolls Royce, Bentley e Ferrari. E se ele quiser dar a melhor festa na piscina da vida dele, ele também tem isso nos fundos. Mas o mais louco é que tudo isso não é nada comparado ao Cristiano Ronaldo. Alguns atletas compram mansões, Ferraris, Rolex de diamante. Mas Cristiano Ronaldo disse: segura minha cerveja, eu vou fazer algo que nenhum de vocês consegue fazer. O cara é literalmente o único atleta profissional com uma casa em sua própria ilha particular. O cara não só gastou mais de 50 milhões em casas, como também gastou outros 50 milhões para morar em sua própria ilha. Nem sei se vou pagar o aluguel esse mês e o cara faz isso, devia ter ido para a faculdade ou algo assim. Assim que lucrou, precisou ostentar para seus 284 milhões de seguidores no Instagram e mostrar que a ilha é realmente dele. Mas sei o que você pensa, onde o cara mora nela? Bom, você já sabe que ele pegou algo insano ou tomou posse, afinal é a ilha dele, não sei tudo o que fez lá. Pra ser sincero, eu não sei. Mas Ronaldo fica um tempo na vila dele que tem piscina na cobertura. E ele tem a vista perfeita para o Oceano Atlântico. Então é uma ótima escapada se ele quiser sair das mansões dele na Itália e em Portugal. Mas 50 milhões de dólares em casas pode parecer muito. Mas o que ele fez pela família dele vale muito mais do que isso. E tudo começou quando ele cresceu em Portugal. Veja, quando eu era criança, a família de Ronaldo estava passando por dificuldades. Eles se mudavam de casa em casa. Eles passavam fome, quero dizer, eles até tinham que dividir camas. Era uma loucura. Mas um dia, Ronaldo, ele acordou e disse, sabe, chega, já deu, cara. Ele estava cansado de ver seus pais lutando tanto. Então ele fez uma promessa a eles de se tornar o maior jogador de futebol de todos os tempos e que nunca mais passem fome. Mas foi aí que aconteceu. Quando o Ronaldo tinha apenas 15 anos, ele foi levado às pressas para o hospital. E os médicos perceberam que o coração dele estava batendo descontroladamente.
Então eles tiveram que tomar uma decisão em fração de segundos. Se eles não fizessem a cirurgia imediatamente, não só a carreira de Ronaldo estaria acabada, como também a sua vida. E sua família talvez nunca conseguisse sair dessa. Então os médicos começaram a trabalhar. A cirurgia foi um sucesso. E mesmo que a condição de Ronaldo fosse algo que ele nunca poderia ter previsto, depois de algumas semanas ele se recuperou totalmente. Mas uma coisa ainda estava em sua mente: a promessa. Ele garantiu à sua família que conseguiria. E ele não iria decepcionar, ele sabia que sua vida poderia ter acabado a qualquer momento. Então, o fato de poder acordar e ainda jogar o esporte que amava, ele sabia que não poderia ser coincidência. E a partir desse momento, ele sacrificou tudo. Ele treinou dia e noite pela família dele. E com o passar dos anos, eventualmente, Ronaldo conseguiu. Ele se transformou em um dos jogadores mais lendários do futebol. Mais importante ainda, ele pode compartilhar esse sucesso com a família que o trouxe até aqui. Sim, vemos Ronaldo em mansões milionárias, chegando em seus Bugattis. Mas ele fez questão de que sua mãe, irmãs e irmão fossem cuidados primeiro e tivessem um teto sobre suas cabeças antes dele mesmo. E isso vale mais do que qualquer casa que qualquer atleta poderia comprar.